Então, uma boa tarde para todo mundo. Essa é a nossa disciplina de seminários do PPGFA. Hoje a gente conta com a presença do meu amigo Tiago Stefan. Ele vai dar um seminário para a gente sobre aplicações de grafeno na detecção de vírus e bactérias. Tiago, essa disciplina é uma disciplina obrigatória da nossa pós-graduação. Os alunos eles são geralmente do primeiro e segundo período do mestrado. Então, você pode não necessariamente precisa, tipo assim, abrir todas as contas e pode falar mais no geral, tá? Mas tem gente aqui das 3 áreas do nosso programa, tá? Mas tem a maioria nesse semestre deu de alunos da astrofísica. Entendi. Então, pessoal um pouco mais leigo na parte aí de matéria condensada, tá? Tudo bem. Mas fique à vontade, obrigado aí pela sua participação. E eu vou desligar minha câmera aqui, qualquer coisa eu vou te chamando, tá? Beleza, obrigado. Valeu. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Para mim é um prazer enorme poder dar esse seminário para vocês. E como eu estava conversando com o Emilson antes de todo mundo entrasse, eu tenho um bebê pequeno em casa, então caso vocês escutem um ruído de fundo, por favor, vocês relevem, tudo bem? Espero que não tenha problemas. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre diagnóstico em uma camada, aplicações do grafeno na detecção de vírus e bactérias e uma breve introdução ao meu respeito. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, tudo no FMG. Durante o período de 2016 até 2021, eu participei de um projeto chamado Match on Chip, sob a coordenação do professor Flávio Plentes, que também foi meu orientador de mestrado e doutorado no FMG. E atualmente eu trabalho como pesquisador no CETENANO, um órgão também filiado ao FMG. Trabalho também com sensores, mas outros tipos de sensores, sensores para gases e baseados em nanotubo de carbono, não em grafeno. E essa apresentação aborda basicamente trabalhos que eu estive diretamente envolvido durante esse período no projeto Match on Chip. E eu estruturei essa apresentação basicamente em 6 tópicos principais. Primeiramente, eu vou fazer uma breve introdução a biosensores. Depois, eu vou falar um pouco sobre dispositivos de efeito de campo, baseados em grafeno. Depois, eu vou mostrar como que a gente faz esses dispositivos, quais são as técnicas que são usadas nesse processo de fabricação. E depois eu vou falar sobre a detecção de uma bactéria de interesse, denominada Staphylococcus aureus, sobre detecção também do Zika vírus, e por fim vou falar dos nossos sensores que a gente desenvolveu para a Covid-19. Então, basicamente, sobre biosensores, biosensores são dispositivos que convertem um evento químico de biorreconhecimento em um sinal de leitura mensurável. Então, basicamente, um dispositivo biosensor ele é composto por um sistema de reconhecimento que é específico para um determinado composto-alvo, como esse círculo aqui, por exemplo, e também por um elemento transdutor. O sistema de reconhecimento ele se liga ao composto-alvo e essa ligação ela dá origem a um sinal e esse sinal ele é interpretado pelo elemento transdutor e gera um sinal de leitura, que pode ser elétrico, óptico, magnético, térmico, por exemplo. E em arquiteturas mais comuns de biosensores, o sistema de reconhecimento são compostos por anticorpos ou aptâmeros, que são moléculas também participam desse processo de reconhecimento, enzimas, ácidos nucleicos e por aí vai. E biosensores tem alguns mais simples, que já dão uma resposta direta, sem muitas complicações, como, por exemplo, a gente ficou bastante familiarizado com esses testes rápidos de antígeno na época da pandemia do Covid. Ou biosensores também podem demandar sistemas mais complexos, que demandam pessoas treinadas para poder fazer tanto as medidas, a análise dos dados e a interpretação dos dados também, e sistemas de medidas mais complexos. E sistemas de reconhecimento mais comum utilizados, pela minha experiência, por exemplo, são aptâmeros e anticorpos. Por exemplo, essa imagem ilustra um aptâmero, essa outra imagem aqui à direita ilustra um anticorpo, geralmente eles têm essa forma de Y, e ambos apresentam desvantagens e vantagens que são bastante interessantes na composição de biosensores. Por exemplo, os aptâmeros eles possuem alta afinidade e especificidade pelos compostos-alvos, eles são mais resistentes a variações de temperatura e de pH em relação a anticorpos. Eles possuem maior flexibilidade também no design de estruturas. Por exemplo, essa estrutura tridimensional, ela se liga ao composto-alvo nessa forma chave-fechadura.
E os anticorpos também possuem produções sintéticas reprodutíveis e também são menores do que anticorpos. Essa questão do tamanho vai ficar mais clara mais à frente, eu vou abordar isso um pouco melhor. E, em contrapartida, anticorpos eles têm uma tecnologia já bastante estabelecida e ampla disponibilidade, ou seja, é um processo robusto de fabricação, bastante confiável. Também, hoje em dia, há uma vasta biblioteca de anticorpos desenvolvidos e caracterizados, o que torna a aplicação deles mais direta e fácil, de certo modo. Anticorpos são moléculas grandes que possuem múltiplos pontos de ligação com seus alvos, o que garante, de certo modo, uma sensibilidade maior. E porque são moléculas grandes, elas estão sujeitas a mudanças conformacionais que podem favorecer a detecção, ou seja, essas moléculas podem sofrer conformações de modo a se ligar aos compostos-alvos de forma mais eficiente, que vai gerar uma sensibilidade um pouco maior. E só um minuto. O grafeno é um material bastante interessante na utilização como elemento transdutor. Por quê? O grafeno é um material bidimensional, condutor, com alta mobilidade eletrônica. Isso implica em respostas rápidas e sensibilidades aumentadas. O grafeno está ilustrado nessa imagem aqui, né? Essa rede hexagonal de cor mais escura, por exemplo. Como o grafeno é um material bidimensional, a razão área-volume dele é muito grande. Isso implica em alta sensibilidade, porque todos os átomos de carbono, o grafeno é inteiramente composto por átomos de carbono, todos esses átomos estão na superfície e participam diretamente do sensoriamento. Os elétrons de condução do grafeno também estão diretamente acessíveis a interações com o ambiente, isso implica em sensibilidade elevada também. E devido às propriedades estruturais e eletrônicas do grafeno, ele é fácil de ser funcionalizado. Ou seja, a gente pega uma superfície que ela é altamente sensível e consegue tornar uma superfície que já é sensível também em seletiva. Então, é um material que é fácil combinar tanto sensibilidade quanto seletividade. Isso não é tão comum de achar em um material usado como transdutor. E, por fim, o grafeno hoje ele é produzido em larga escala e para aplicações industriais, isso é básico. O grafeno tem sido utilizado como elemento transdutor em sensores há bastante tempo. Alguns estudos, por exemplo, já reportaram detecção de uma única molécula do gás NO2 numa superfície de grafeno pristino. Outros estudos também reportaram detecção de uma única célula bacteriana utilizando grafeno também, como ilustra essa imagem. Outros trabalhos reportaram detecções de 18 moléculas de ácido nucleico ou 240 cópias do vírus SARS-CoV-2 por ml em amostras clínicas. E em outro estudo também, um dispositivo de grafeno foi capaz de detectar 100 atomolar de dopamina, que é um neurotransmissor importante em funções renais e cardiovasculares, e também está associado a alguns males como o Parkinson, por exemplo. E dando sequência, na maior parte desses dispositivos, o grafeno é usado como transdutor em um dispositivo de efeito de campo, que possui uma arquitetura bastante tradicional, por exemplo, o grafeno ele é depositado sobre um substrato de silício altamente dopado, que comporta como um metal, basicamente, coberto por uma camada de óxido que é crescida sobre o substrato de silício. E o grafeno ele é um material que intrinsecamente o grafeno ele é interessante porque ele possui uma dispersão de energia em relação ao momento bastante única, e as bandas de condução e de valência do grafeno se tocam em pontos de alta simetria do espaço recíproco, bastante especiais esses pontos. E o grafeno é um material importante devido ao comportamento ambipolar dele, ou seja, é possível alterar de forma contínua o tipo entre buracos e elétrons e a densidade de portadores de carga no grafeno que participam do transporte elétrico. Então, nessa arquitetura aqui de um dispositivo de efeito de campo, basicamente, nós temos a configuração de um capacitor de placas paralelas, onde o grafeno se comporta como uma placa metálica e o substrato de silício se comporta como outra placa metálica, tendo entre eles um dielétrico, que é o SO2 nesse caso. Então, como que a gente consegue modular e alterar o tipo de portador de carga no grafeno? Por exemplo, aplicando eu peço desculpa, essa imagem aqui ficou errada, esse diagrama de fonte de tensão, mas aplicando uma tensão de gate positiva, ou seja, o substrato de silício positivo em relação ao grafeno, o grafeno ele vai apresentar cargas negativas. Isso significa que o nível de Fermi do material está na banda de condução
e o transporte elétrico é realizado majoritariamente por elétrons na banda de condução. Pelo contrário, se nós carregarmos o substrato de silício, aplicarmos uma tensão de gate negativa, ou seja, o substrato vai ficar negativo em relação ao grafeno, o grafeno pode ser entendido como uma placa carregada positivamente, e nesse caso o nível de Fermi se encontra na banda de valência e o transporte é realizado majoritariamente por buracos nessa banda de valência. Eu sei, como o Emilson me disse, a maior parte de vocês são da astrofísica, se vocês tiverem alguma dúvida sobre por que o grafeno apresenta tais propriedades e tal, eu posso esclarecer um pouco melhor ao final da apresentação, tudo bem? Dando sequência, essa arquitetura é conhecida como gate de fundo, só que em dispositivos biosensores é mais comum a gente encontrar a configuração de gate eletrolítico. Por quê? Usualmente, material contendo o composto de interesse, seja uma solução fisiológica ou saliva, sangue, por exemplo, ela é depositada sobre o biosensor. Então, nesse caso, nós utilizamos um eletrodo metálico, representado por essa ponta aqui, imerso na solução eletrolítica, e essa ponta é responsável pela aplicação da tensão de gate. Então, para uma tensão de gate positiva, ou seja, aplicando uma tensão de gate positiva nessa ponta metálica, íons negativos vão se acumular ao redor dessa ponta, e como consequência disso, contra-íons, ou seja, íons positivos vão se depositar sobre a superfície do grafeno, e esses íons positivos aqui vão induzir carga de sinal contrário, ou seja, carga negativa no grafeno. Isso é mais bem ilustrado nessa imagem. Nós temos aqui, no caso, então, o cátodo representa o grafeno, nesse caso. Então, quando íons positivos se acumulam sobre a superfície do grafeno, eles induzem carga negativa no material, e essa camada elétrica é chamada de dupla camada elétrica, e como a distância entre esses íons e a superfície do grafeno ela é muito menor do que a espessura do SiO2, no caso anterior, do dielétrico. Então, isso implica que a capacitância do dispositivo é muito maior, então os dispositivos a gente consegue modular a carga aplicando tensões muito menores, isso é interessante para a aplicação de biosensores, e mais dentro da solução há íons difusos, caracterizando essa camada difusa, e um detalhe muito importante nesse caso é a definição do comprimento de Debye. O comprimento de Debye é uma limitação física muito importante que basicamente restringe o alcance da detecção do biosensor, porque íons difusos nessa camada difusa basicamente vão blindar qualquer evento químico ocorrendo além dessa camada de Debye, ou seja, se o comprimento de Debye for muito longo, o sensor aqui basicamente ele não consegue enxergar o que está acontecendo nessa região aqui da solução, por exemplo, e essa blindagem eletrostática por íons na solução vão reduzir drasticamente a sensibilidade do sensor, e isso é especialmente crítico quando a gente quer detectar baixas concentrações, porque há pouquíssimas moléculas com carga elétrica aqui, e a perturbação do campo elétrico nessa região de interesse, onde o material ele é sensível, vai ser muito pequena e praticamente imperceptível. Há meios de contornar essas limitações, eu vou mencionar, mas antes disso eu vou mostrar como que a gente fabrica os nossos dispositivos, como que a gente fabricou os nossos dispositivos nesse trabalho. Primeiramente, a gente partiu de grafeno crescido sobre cobre, grafeno CVD, amostras comerciais, e o primeiro passo da fabricação do sensor é transferir o filme de grafeno sobre cobre para o nosso substrato de interesse, que é o silício coberto com SiO2. Isso é feito já utilizando um método bastante consolidado na literatura, onde nós recobrimos o cobre com grafeno com um polímero PMMA, que vai dar basicamente sustentação mecânica durante esse processo de transferência. Nós então colocamos esse composto cobre, grafeno, PMMA em uma solução de persulfato de amônio. Essa solução é responsável por corroer o cobre, exposto aqui embaixo, deixando apenas grafeno, sustentado pelo PMMA. Nós transferimos esse filme para um outro becker com água deionizada para poder fazer a remoção de qualquer resíduo químico aqui. Esse processo é repetido algumas vezes e, por fim, a gente pesca essa película de grafeno com PMMA com o nosso substrato de interesse. Após isso, após a secagem, a gente leva esse substrato com grafeno coberto por PMMA a um hot plate,
A gente aquece essa amostra e, por fim, a gente remove o PMMA com acetona, deixando o filme de grafeno como nessa imagem aqui, por exemplo. Essa imagem mostra um filme de grafeno bastante contínuo, com poucos resíduos químicos, que podem ser vistos como essas linhas aqui, por exemplo, e de grande área. Então, após termos transferido o grafeno para o nosso substrato de interesse, o próximo passo é justamente fabricar o dispositivo eletrônico que vai ser utilizado como biosensor. Isso é feito, então, basicamente, com o processo de fotolitografia, no nosso caso. A gente cobre o grafeno sobre o silício com um material fotossensível, um fotoresiste nesse caso, que ele é sensível à luz a um determinado comprimento de onda. Então, no nosso caso, a gente expõe esse filme a uma luz com um determinado comprimento de onda e regiões expostas serão sensibilizadas e removidas posteriormente, deixando o grafeno protegido por essa região aqui que não foi sensibilizada. O grafeno desprotegido, que nós não queremos no substrato, é removido utilizando um plasma de oxigênio, e a gente repete esse processo para poder definir os contatos elétricos do nosso dispositivo. Isso é feito recobrindo o grafeno padronizado com outros polímeros, como por exemplo o LOR, e o fotoresiste novamente. Nós vamos expor as regiões que nós queremos depositar o metal. Depois de sensibilizado e removido o polímero sensibilizado, a gente evapora cromo-ouro e removemos esses polímeros aqui, deixando contatos metálicos apenas na região de interesse, como ilustrado nessa figura. Essa imagem aqui, ela ilustra um exemplo de um dispositivo que a gente usou ao longo desse trabalho. Essa região mais escura é o filme de grafeno, com formato retangular. Essas regiões amareladas são os contatos fonte-dreno, compostos por cromo e ouro. E aqui eu não ilustrei nesse diagrama, mas a gente fez um terceiro processo de fotografia, onde nós depositamos um polímero bastante espesso, S8, que vai basicamente recobrir os contatos elétricos com a finalidade de, quando a gente depositar sobre o grafeno uma solução eletrolítica que é condutora, a corrente elétrica que passaria de um contato para o outro, ela não vai ter uma fuga de corrente pela solução. A gente garante que a corrente vai passar pelo grafeno aqui. Então, nossos dispositivos são fabricados dessa maneira, bastante direto, métodos também bastante consolidados na literatura. Então, agora eu vou mostrar um pouco, abordar um pouco a questão dos ensaios biológicos que nós fizemos durante esse projeto de 2016 a 2021. Nós começamos com detecção da bactéria Staphylococcus aureus, ou S. aureus, como está representado nessa imagem. Ela recebe esse nome porque ela se agrupa de forma que parece caixas de uva, é bem interessante. E essa bactéria Staphylococcus aureus, ela é responsável, ela pode causar infecções hospitalares, podendo levar a sepsis, ou seja, infecção generalizada. Algumas infecções de pele também são causadas por essa bactéria, e a bactéria S. aureus também pode causar intoxicação alimentar. Então, em ambientes hospitalares, é muito interessante você ter um sensor que seja sensível, que consiga detectar de forma rápida, direta, essa bactéria. Tem bastante interesse em ambientes hospitalares, por exemplo. Então, esse trabalho ele foi realizado utilizando aptâmeros como sistema de reconhecimento, aptâmeros comerciais, e nós utilizamos vários aptâmeros. Esse aqui especificamente, denominado aptâmero SA20 pireno, ele é um aptâmero comercial específico para a bactéria S. aureus. Ele possui um grupo pireno na estrutura dele, que interage com o grafeno por interações pi-pi, são interações não covalentes, que preservam as principais propriedades eletrônicas e estruturais do grafeno, ou seja, são interações que não vão danificar o filme de grafeno e manter as características dele intactas. Nesse trabalho, como eu mencionei, a gente também utilizou outros aptâmeros, como, por exemplo, um com terminações amina, denominado SA20 amino, mas mais por questão de clareza e não ficar tão confuso, eu vou focar só nesse aqui, apesar de que esse aptâmero apresentou resultados melhores do que esse, mas eu prefiro focar nesse porque é mais simples e direto. Então, basicamente, o primeiro passo é caracterizar a ligação desse aptâmero com o grafeno. Até então não tinha nada na literatura, não que eu conhecesse, que abordasse essa associação do grafeno com o aptâmero SA20, então a gente precisaria primeiramente conhecer o nosso aptâmero. A gente então fez um estudo utilizando a técnica de PCR, bastante conhecida na época de pandemia, na qual nós utilizamos o aptâmero SA20 amino e nós conjugamos o SA20 amino em superfícies de grafeno e também em superfícies de SO2 sem grafeno para poder comparar a ligação do aptâmero nas duas superfícies. A gente percebeu então que
o número de epitâmeros que se liga ao grafeno, ele é basicamente 50 vezes maior do que o número de epitâmeros retidos na superfície do SiO2, o que demonstra uma clara seletividade em relação à funcionalização. Ou seja, isso nos garante que, se funcionalizarmos um dispositivo de grafeno com grandes áreas de SiO2 expostas, porque o nosso sistema é padronizado, a maior parte dos epitâmeros vai se ligar ao grafeno e não ao substrato de silício. Nós também fizemos um estudo de AFM, mostrando que é possível observar de forma direta modificação da superfície de um filme de grafeno CVD, como esse aqui, por exemplo. Após a funcionalização com o epitâmero SA20 pireno, a gente vê claramente que houve uma modificação na superfície e assim como essa concentração de epitâmeros aqui, ela é da ordem de 2 vezes 10 a 10 por centímetro quadrado, a gente não vê uma cobertura completa do filme de grafeno, o que está em concordância com esse resultado de PCR aqui. O próximo passo, então, seria caracterizar essa funcionalização através de medidas elétricas, e o que a gente fez aqui basicamente foi, realizamos medidas de transporte em grafeno, sem funcionalização nenhuma, usando essa arquitetura aqui de gate eletrolítico, no qual nós ligamos o contato de fonte a uma fonte de tensão, nós medimos a corrente aqui, que passa pelo dreno, e nós aplicamos a tensão de gate, utilizando um eletrodo metálico de ouro, que está imerso na gota da solução eletrolítica. E nesse caso, essa aqui é a curva de resistência do grafeno, medido nessa configuração, e como a gente vê que o máximo de resistência, um ponto muito importante, denominado ponto de neutralidade de cargas, ou ponto de Dirac, ele está em tensões positivas, significa que o grafeno ele é dopado tipo P. Por quê? Como a gente viu anteriormente, a gente teve que aplicar tensões positivas, ou seja, o gate ele é positivo, então se o gate é positivo, o grafeno, nós estamos injetando cargas contrárias, elétrons, nós tivemos que injetar uma quantidade grande de elétrons para atingir esse ponto, teoricamente, de neutralidade de cargas. Após a funcionalização com o epitâmero SA20 pireno, a gente percebeu que essa curva de resistência se desloca um pouco para a esquerda, caracterizando o efeito de dopagem tipo N. Ou seja, essas moléculas elas transferem elétrons para o grafeno, diminuindo essa dopagem inicial ao interagir com o material, e esse tipo de dopagem tipo N é um mecanismo de ligação bastante comum, típico, interações pp entre grafeno e grupos pireno, já bastante consolidado também na literatura. Então, o nosso próximo passo é justamente pegar os nossos dispositivos, nossa superfície de grafeno modificada com o epitâmero SA20 e expor as bactérias alvo e de controle negativo para a gente poder analisar como que essa superfície responde às bactérias expostas. Então, a gente começa, por exemplo, incubando o nosso dispositivo de grafeno, a bactéria E. coli, uma bactéria de controle negativo, a uma concentração de 10 a 3 UFC, unidade formadora de colônia por ml, e a gente percebe que a curva vermelha é a curva do grafeno funcionalizado com SA20 pireno, e após a incubação com a bactéria de controle negativo E. coli, não houve grandes alterações dessa curva de resistência em comparação com as mudanças que ocorrem após expor um outro dispositivo funcionalizado com SA20 pireno e incubado com a bactéria alvo S. aureus, na mesma concentração de 10 a 3 UFC por ml. Então a gente vê claramente que há uma diferença de resposta da bactéria de controle negativo, da bactéria alvo, e o dispositivo responde muito mais acentuadamente para a bactéria alvo. Então, para poder realmente garantir que essa diferença de resposta se deve aos apitâmeros, ou seja, se deve realmente à ligação específica bactéria-apitâmero, o que a gente fez então foi expor grafeno sem nenhuma funcionalização, superfícies prístinas de grafeno, às duas bactérias, tanto a E. coli quanto a S. aureus, e a gente vê que grafeno pristino exposto a S. aureus e grafeno pristino sem funcionalização nenhuma exposto a bactéria de controle negativo, ambos apresentam uma resposta bastante similar, ou seja, a associação da bactéria com grafeno também desloca essa curva para a esquerda, caracterizando um outro efeito de dopagem tipo N, e isso pode ser entendido porque ambas bactérias possuem cargas negativas na sua membrana mais exterior. Então, o contato direto dessas bactérias, as cargas negativas dessas bactérias com o grafeno, então a gente acredita que está ocorrendo uma transferência de elétrons dessas membranas das células bacterianas por material, causando esse efeito de dopagem tipo N. E, para ressaltar, nesse caso, nesse estudo, a nossa proposta não era realizar nenhum tipo
de estudo dependente da dose, ou seja, variar a concentração de bactéria e ver como essa resposta escalava ou não, porque a nossa proposta inicial era justamente validar a associação dos apitâmeros SA20 com grafeno para detecção de SAs, porque isso até então não tinha sido feito de forma tão condizente na literatura. E mesmo assim, utilizando uma concentração única de 1000 UFC por ml, o nosso sensor apresentou uma detecção razoável, e isso se alinha com outros sensores de grafeno ou pontos quânticos que já estão reportados na literatura, cuja faixa de detecção é da ordem de 100 até 5.000 UFC por ml. Então, o nosso sensor responde bem numa faixa que outros sensores também respondem bem. Então, esse trabalho está disponível nesses 2 artigos, então se alguém tiver mais interesse em saber algum detalhe, pode ficar à vontade de procurar. O próximo passo, então, era estudar como nossos sensores poderiam ser sensíveis à detecção da proteína NS1 do Zika vírus. Nesse estudo, diferentemente do anterior, onde nós utilizamos apitâmeros comerciais, nesse caso nós desenvolvemos nossos próprios apitâmeros, denominados Zika V60, para a proteína NS1 do Zika vírus, e esse apitâmero pode ser visto nessa imagem. Essa aqui é a estrutura do apitâmero que foi desenvolvido pela técnica de Selex, pelo pessoal da biologia do projeto. E o Zika vírus possui bastante interesse na fabricação de dispositivos sensores para ele, porque o Zika vírus está associado a malformações e problemas neurológicos em fetos. O mais conhecido destes é a microcefalia, por exemplo. E um problema também é que o flavivírus, ou seja, o Zika vírus é um flavivírus muito próximo aos da dengue e febre amarela. Isso pode causar reatividade cruzada em exames. Por exemplo, países onde a vacinação contra a febre amarela é obrigatória, exames para detectar o Zika vírus podem ser confundidos, pode gerar falsos positivos, porque essa pessoa vai possuir anticorpos para a febre amarela por conta da vacinação, por exemplo. Então, desenvolver um mecanismo que consegue separar bem o Zika vírus dos outros vírus, como dengue e febre amarela, é bastante interessante por esse aspecto. Então, mais uma vez, a gente precisa, então, entender, caracterizar nosso apitâmero desenvolvido, primeiramente, antes de aplicá-lo como biosensor. Então, o que a gente fez aqui foi um estudo, também utilizando a técnica de PCR, na qual nós incubamos o apitâmero desenvolvido Zika V60, a proteína NS1 dos 4 tipos de vírus da dengue, a proteína NS1 da febre amarela e a proteína NS1 do Zika vírus. E nesse estudo a gente observou que a quantidade de material retido nessa conjugação ela é muito maior para a proteína NS1 do Zika vírus, o que mostra uma alta afinidade e especificidade do apitâmero Zika V60 para a proteína NS1 do Zika vírus. E isso pode ser uma solução bastante promissora para mitigar qualquer tipo de reatividade cruzada com os outros vírus, como dengue, os 4 tipos de dengue e febre amarela também, por exemplo. Então, o próximo passo é justamente funcionalizar o dispositivo de grafeno, ver como que ele responde. E assim como foi no caso do apitâmero SA20 pireno, o nosso apitâmero Zika V60 ele possui uma capa de pireno, que também vai se ligar ao grafeno através de um empilhamento PP. E a gente percebeu aqui que a curva de resistência do grafeno pristino, após a funcionalização com o apitâmero Zika V60, também resulta no deslocamento da curva de resistência para a esquerda, caracterizando também o efeito de dopagem tipo N, que a gente já viu que é um mecanismo de ligação comum em interações PP. Ou seja, a gente obteve o mesmo tipo de resposta utilizando apitâmeros diferentes, mas que se ligam ao grafeno da mesma forma através desses grupos pireno. Então, o próximo passo é caracterizar essa superfície modificada com o nosso apitâmero Zika V60 e ver como que esse dispositivo responde a concentrações crescentes da proteína NS1 do Zika vírus. Então, o que a gente fez foi, nesse estudo a gente utilizou 7 dispositivos diferentes, 7 amostras diferentes. Primeiramente, nós caracterizamos o dispositivo. Vale ressaltar, desculpa, que nós fizemos também medidas utilizando essa configuração de gate eletrolítico e, nesse caso, nós diluímos a proteína NS1 em soro humano. A primeira caracterização feita, então, foi medir a curva de resistência do grafeno apenas após a funcionalização, sem nenhuma proteína diluída, que é essa curva vermelha.
e a gente observa que, aumentando a concentração de NS1 diluído em soro humano de 0,01 até 1.000 picogramas por ml, a gente vê sucessivos deslocamentos para a esquerda, até uma concentração de 100 picogramas por ml, da curva de resistência do grafeno em função da tensão de gate. Então, a gente vê que o grafeno funcionalizado com Zika V60 é sensível e responde bem a crescentes concentrações da proteína-alvo. Então, a gente mediu a resposta do nosso sensor como o valor de resistência para a tensão de gate de 0,2 volts. Então, a gente está medindo quanto que essa resistência para essa tensão de gate está variando à medida que a gente aumenta a concentração de proteína de NS1 na superfície do grafeno. A gente, então, pôde construir uma curva de calibração do nosso sensor, mostrando a resposta média dele em função da concentração do vírus, da proteína-alvo, do Zika vírus. E esses dados experimentais aqui, mais uma vez, eles são a média de 7 dispositivos diferentes, todos expostos à mesma concentração, utilizando métodos iguais e fabricação também idênticas. Então, a gente percebeu que o nosso sensor responde bem a concentrações muito pequenas da proteína NS1 do Zika vírus. E, para contextualizar, por exemplo, alguns estudos mostram que a concentração da proteína NS1 em pacientes com Zika vírus em fase aguda, fazendo a detecção utilizando a técnica de ELISA, a concentração da proteína no sangue das pessoas ela é menor do que 0,1 nanograma por ml, o que é basicamente o limite de detecção do teste. Ou seja, não consegue, é difícil mensurar a quantidade de proteína na amostra dessas pessoas, porque já está no limite de detecção do teste. Outro dispositivo de grafeno, também reportado na literatura, que utiliza anticorpo, a gente utiliza aptâmero. Nesse caso, eles também reportaram uma detecção de 500 nanogramas por ml da proteína diluída em soro humano. E o nosso sensor aqui, ele basicamente responde bem a uma concentração de 1 picograma por ml, o que basicamente é 0,01 nanograma por ml. Ou seja, em suma, o nosso sensor ele é pelo menos 100 vezes mais sensível do que por técnica de ELISA, por exemplo, para essa proteína. Então, esse trabalho também está publicado nesse artigo, se alguém tiver mais interesse em procurar, saber, há mais detalhes e outros pontos importantes também, principalmente na fabricação, no desenvolvimento do aptâmero, todas as informações estão contidas aqui. E por fim, eu acho que o Covid-19 dispensa qualquer tipo de introdução e apresentação, mas uma abordagem muito rápida. Durante a pandemia e até hoje, mais de 7,1 milhões de óbitos globalmente foram reportados por causa do Covid-19. E, infelizmente, o Brasil ocupa o segundo lugar nesse ranking. 10% desses 7 milhões de óbitos foram somente no Brasil, mais ou menos 703 mil. E houve, até então, quase 800 milhões de casos confirmados no mundo todo desde o início, lá de novembro de 2019. E a pandemia do Covid-19, ela destacou a urgência que nós temos por testes rápidos, precisos e confiáveis, quando não há vacinação em massa ainda. E nessa linha, tendo isso em mente, a gente abordou essa questão de desenvolver sensores rápidos e sensíveis para Covid-19, que pudessem ser configurados como testes rápidos de antígeno, por exemplo. Então, o que a gente fez foi, a gente procurou, então, modificar a superfície do grafeno de modo a torná-la seletiva à proteína spike do coronavírus. Então, a gente fez basicamente uma funcionalização da superfície do grafeno com uma molécula denominada PBSE, que é basicamente um linker que vai servir para o ancoramento do anticorpo na superfície do grafeno. Então, primeiramente, nós funcionalizamos o grafeno com PBSE, depois nós ancoramos os anticorpos anti-S1, anti-spike do SARS-CoV-2 no grafeno já funcionalizado com PBSE, e nós também, inspirados nessa referência, nós utilizamos um protocolo de medição com pulsos curtos de tensão de gate, de modo a atingir respostas sub 100 microsegundos. Eu vou mostrar isso um pouco mais detalhadamente à frente, mas a primeira, então, etapa é justamente verificar se as modificações no grafeno são perceptíveis eletricamente. Então, para um dispositivo, a gente mediu a curva de resistência do grafeno antes e depois da funcionalização com o PBSE, essa primeira molécula aqui, e a gente percebeu que houve um aumento da resistência do grafeno depois da
da funcionalização com PBSE. E isso pode ser, de certo modo, entendido em partes porque o DMF, que é o solvente para o PBSE, nesse caso, ele pode introduzir defeitos estruturais no grafeno que causam esse tipo de aumento de densidade de defeito, que a gente vê como um aumento de resistência, por exemplo. O próximo passo, então, o passo seguinte foi funcionalizar a superfície de grafeno modificada com PBSE com os anticorpos para a proteína spike do antivírus. Então, mais uma vez, nós vimos que após imobilizar os anticorpos na superfície do grafeno, nós vimos que a curva de resistência do grafeno desloca para a direita em relação à curva anterior do grafeno modificado com PBSE. Isso também pode ser entendido porque o anticorpo da proteína spike, ele pertence à subclasse IgG1, ou seja, é uma imunoglobina que apresenta carga negativa em condições fisiológicas, então provavelmente as cargas negativas dessa molécula aqui vai induzir buracos no grafeno, por efeitos capacitivos, por exemplo, induzindo essa dopagem tipo P, ou seja, deslocando a curva de resistência do grafeno para valores de tensão mais altos. Então, tendo essa superfície do grafeno modificada com anticorpos para a proteína spike do coronavírus, a gente então deu início aos nossos testes. Só que o nosso método de medição, como eu mencionei anteriormente, ele é muito limitado pelo comprimento de Debye. Porque, por exemplo, o comprimento de Debye, ele depende da força iônica da solução, na qual os compostos alvos estão diluídos, e para a solução fisiológica, que é o que nós utilizamos e grande parte dos grupos também utilizam, o comprimento de Debye para a solução fisiológica é da ordem de 0,7 nanômetros. E, assumindo que o anticorpo da proteína spike assuma uma configuração perpendicular em relação à superfície do grafeno, só o anticorpo ele é mais ou menos 20 vezes mais longo do que o comprimento de Debye. Ou seja, qualquer tipo de reação química ocorrendo, qualquer tipo de detecção ocorrendo nessa região aqui, dificilmente vai ser perceptível para o grafeno a uma distância tão longa. Então, isso pode ser contornado de duas formas diferentes. A primeira seria a adoção de elementos de reconhecimento mais compactos, como optâmeros, por exemplo, mas, se eu me lembro bem, quando a gente realizou esse trabalho, eu acho que não havia nenhum tipo de optâmero para a proteína spike do coronavírus na época, então anticorpos era a única possibilidade que a gente tinha. Outra possibilidade seria reduzir a força iônica da solução, ou seja, reduzindo a concentração da força iônica, a gente aumenta o comprimento de Debye. Só que, em contrapartida, diminuindo a força iônica, a proteína pode desnaturar. Ou seja, se o anticorpo aqui desnatura, a gente pode desfavorecer a ligação do anticorpo com a proteína-alvo, e isso vai implicar em uma queda dramática também de sensibilidade do sensor. Então, essa também não é uma solução tão viável nesse caso. Então, o que a gente fez para contornar essa limitação foi alterar o método de detecção. Em vez de fazer aquela varredura de tensão de gate contínua de 0 até 0,7 volts, por exemplo, a gente aplicou pulsos de tensão de gate e medimos a variação da resistência em função desses pulsos. Então, nós aplicamos basicamente pulsos com 600 milivolts de amplitude, o que basicamente implica em de 0 a 600 milivolts, nós estamos aplicando um pulso daqui até esse ponto aqui. E como os nossos sensores de grafeno, em sua grande maioria, são dopados tipo P, estão nessa configuração aqui, o pico de resistência acima de 0 volts, levar o dispositivo de um cenário de 0 volts até 600 milivolts, basicamente implica em levar de um estágio de resistência menor para uma configuração de resistência maior, que é o que a gente vê aqui. Aplicando esse pulso na tensão de gate, a gente vê que a resistência do grafeno sobe, aumenta durante esse pulso, depois cai de novo ao seu valor inicial. E só completando que nessa metodologia de medição, a gente aplica 512 pulsos em sequência, e essa resposta aqui da resistência do grafeno, ou seja, nesse eixo da direita, é essencialmente a média de 512 medidas repetidas durante um espaço de tempo muito curto. Então, a gente adotou essa metodologia nesse trabalho. Por quê? Porque os pulsos de tensão de gate, como já discutido naquele artigo de referência que eu mencionei, eles geram um campo elétrico transiente intenso o suficiente que excede momentaneamente o comprimento de Debye. Então, esse campo elétrico ele é transiente, mas ele é suficientemente forte para poder perceber mudanças ocorrendo além do comprimento de Debye. Ou seja,
Esse método, os pulsos de tensão de gate, eles basicamente mitigam a blindagem eletrostática, permitindo a detecção a distâncias ampliadas. Ou seja, basicamente os pulsos eles geram uma breve janela de oportunidade na qual é possível perceber o que está acontecendo a uma distância muito maior do que o comprimento de Debye dos nossos sensores. Então, aplicando esse método na detecção da proteína spike S1 do coronavírus, a gente diluiu, mais uma vez, a proteína spike em soro humano, e essa primeira curva vermelha aqui é basicamente a curva o pulso, a curva de resistência em função do tempo, para a solução eletrolítica de soro humano sem nenhuma adição da proteína spike. À medida que a gente aumenta a concentração da proteína spike de 1 até 10.000 femtogramas por ml, ou seja, de 1 femtograma por ml até 10 picogramas por ml, a gente vê um aumento contínuo dessa resistência do dispositivo em função do tempo. Então, basicamente, a gente mediu a área sobre essas curvas de resistência e avaliamos, por exemplo, quanto que essa área aumenta, por exemplo, quanto que a área da curva laranja é maior percentualmente do que a área da curva vermelha. E assim a gente conseguiu também fazer uma curva de calibração para o nosso sensor. Nesse trabalho aqui, a gente usou 25 sensores nesses experimentos, e a gente conseguiu, então, fazer uma curva de calibração da variação da área sobre a curva em função da concentração da proteína spike S1, e a gente conseguiu, então, ter uma resposta razoável para 1 femtograma por ml, essa curva laranja, por exemplo, o que traduz a apenas 8 moléculas da proteína spike por microlitro de soro humano, que é uma concentração extremamente baixa, e poucos estudos na literatura até então, 2021, conseguiram reportar uma detecção tão sensível quanto essa. E o próximo passo, então, seria testar esse protocolo em análise de amostras clínicas. Nesse teste, a gente fez testes duplos cegos, ou seja, nós não sabemos quem são as pessoas que doaram o material, e eles também não sabiam quem eram as pessoas que realizariam os ensaios. Nós, então, conseguimos amostras de 6 pacientes, todos eles avaliados usando a técnica de PCR, 3 testaram positivo para o Covid-19 e 3 testaram negativo para o Covid-19. Dos 6 pacientes, nós coletamos amostras de sangue deles, e dos 3 pacientes que estavam com Covid-19, nós detectamos também a presença de anticorpos IgG, anti-spike, utilizando a técnica de ELISA, mostrando que a produção de anticorpo para essa proteína spike implica que havia, durante o momento de infecção, a proteína spike circulando no sangue desses indivíduos, e que é justamente o que a gente queria detectar com os nossos sensores. Então, nós testamos 3 amostras positivas, 3 negativas para o Covid-19. Cada amostra dessas aqui foi avaliada 5 vezes utilizando dispositivos diferentes, somando, então, 30 ensaios. Então, nesse estudo total, nós usamos uma soma de 52 dispositivos nessa análise nossa. Então, o que a gente pôde perceber foi que pacientes que apresentaram amostras negativas para a Covid-19, após expor o sangue desses pacientes, o soro, aos nossos sensores, os nossos sensores apresentaram uma resposta média da faixa de 46% de variação diária dos pulsos de detecção. A gente atribui isso basicamente a reações não específicas de vários compostos presentes no soro humano, que podem reagir de certa forma com a superfície do grafeno, mas nós interpretamos isso aqui simplesmente como uma linha de base. Então, tudo que exceder essa linha de base aqui, nós atribuímos, então, à detecção específica da proteína spike, S1, presente no material do paciente com Covid-19. E foi o que a gente percebeu, que pacientes que apresentaram sintomas de Covid-19, os sensores apresentaram uma resposta média 64% na média acima dessa linha de base aqui. Então, isso significa que, comparando essa resposta de 64% com a nossa curva de calibração, esse valor ele extrapola a faixa dinâmica da nossa curva de calibração. Aqui é um pouco abaixo de 50%, que seria a variação máxima que nós detectamos. Então, isso implica que, por uma variação de 64%, a gente entende que, provavelmente, a concentração da proteína spike no material desses indivíduos aqui é superior a 10.000 femtogramas por ml, ou seja, é superior a 10 picogramas por ml. Isso alinha com alguns estudos da literatura mostrando que níveis da proteína spike S1
na fase ativa de infecção. Isso foi estimado por ensaios do tipo Simoa, são geralmente inferiores a 50 picogramas por ml. Ou seja, esse método de detecção estima que o nível de proteína spike em indivíduos infectados é menor do que 50 picogramas por ml, e o nosso sensor, então, ele consegue estabelecer uma detecção semi-quantitativa. A gente não conseguiu precisar exatamente os níveis de proteína spike no material desses indivíduos, mas a gente consegue estimar que ela é maior do que 10 picogramas por ml, o que está em bastante acordo com esse estudo reportado, por exemplo. E, mais uma vez, esse estudo também pode ser encontrado nessa publicação. E, para concluir, nesse trabalho, durante esse tempo no projeto, a gente, então, utilizando superfícies de grafeno modificadas com Optimus SA20, nós conseguimos fabricar um sensor para detecção seletiva da bactéria Staphylococcus aureus. Em relação ao sensor para Zika vírus, nós desenvolvemos e validamos um optâmero Zika V60, utilizando dispositivos de efeito de campo de grafeno, estabelecendo uma plataforma altamente sensível e promissora para a detecção da proteína NS1 do Zika vírus. E interessante também que esse método de obtenção do optâmero pode ser aplicado para outros vírus, e a gente pode também desenvolver sensores para outros compostos. E também nós produzimos uma plataforma para diagnóstico da Covid-19, diagnósticos ultra rápidos, abaixo de 100 microsegundos, porque, desculpa, eu passei por isso, mas nesses pulsos aqui, a gente aplicou pulsos de 100 microsegundos, esse tempo poderia ser reduzido um pouco mais, por exemplo, a gente vê que para 50 microsegundos aqui, o sensor já está basicamente no estado mais estacionário, então a gente conseguiu desenvolver testes que produzem uma resposta abaixo de 100 microsegundos e são ultrassensíveis, ou seja, a gente conseguiu detectar a presença de 1 femtograma por ml da proteína spike no soro humano, e isso tem um vasto potencial para futuras aplicações em outras doenças infecciosas. Então, para terminar, eu gostaria de agradecer, então, as agências de fomento desse trabalho, também agradecer a todos aqueles que participaram de forma ativa nesse projeto e aos demais colaboradores, e também a cada um que assistiu essa apresentação até agora. Muito obrigado.